primeiro mundo. Havia chamas sobre a terra e as pessoas vencidas pela cobiça tocaram o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o Deus do sol apareceu. O Deus da terra se enfureceu e, junto da serpente das chamas infernais, envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderão se encontrar. Esse verso vem de Harley, os textos sagrados de Elbaf. O que Oda quis dizer com essas palavras? Quem são essas entidades? E que segredos o passado de One Piece ainda guarda? Vamos descobrir juntos nessa análise. E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Sodral, sou um tradutor de mangás, e o meu objetivo aqui é analisar com vocês, de uma maneira profunda do japonês, os possíveis significados escondidos que muitas vezes perdemos em traduções. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. E se inscreva para não perder as próximas análises. Pegue suas anotações, fique confortável e, por fim, vamos ao vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma visão mais geral da estrutura dessa primeira parte do poema que fala sobre o primeiro mundo. O texto, ele é dividido por períodos, onde cada um desses períodos termina com um verbo no passado, com exceção do último, quando se diz que eles nunca mais poderão se encontrar. Isso é muito importante para dizer que as ações aqui faladas são de algo no passado, mas com uma promessa para o futuro, como se algo fosse determinativo, como se já não mais tivesse escapatória. Quando no poema fala que havia chamas sobre a terra, ou no japonês, Chini Hono Ari, o kanji aqui utilizado, Hono, pode significar tanto chama do elemento fogo, como também pode significar fortes emoções, como amor, ciúmes, raiva, determinação, cobiça, algo mais passional. Um outro detalhe é que o kanji de terra, na primeira parte, é o mesmo utilizado para o deus da terra, Chi no Kami, que significa chão, território, terra, solo, lugar, não apenas um elemento. Uma das possíveis interpretações é que esse mesmo Deus era governante ou soberano de alguma forma sobre a Terra. Talvez essa primeira parte reflita a condição emocional e, quem sabe, física daquele mundo, com uma provável relação intrínseca com o Deus da Terra. Seguindo a ordem do poema, temos dois eventos acontecendo um em seguida do outro. O primeiro, as pessoas, sucumbindo ao desejo ou até mesmo à luxúria, tocaram o sol proibido. E essa espécie de desejo aqui utilizado no japonês é yokubo, que não só significa algo por cobiça por dinheiro, é algo mais amplo. Pode ser a luxúria sexual, a cobiça pelo dinheiro e a ambição por poder. Depois, os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. E o kanji, usado aqui para pedido, é negai. E não só significa pedir, também significa desejar, ansiar, esperar ou até mesmo ter esperança em algo. O interessante nessa parte também é que o termo escolhido para as pessoas que tocaram o sol proibido é hito, que pode não significar uma etnia específica, até porque temos esse mesmo kanji em kyojin, gigantes, ningyo, serianos ou ningen, humanos. Se o Oda quisesse mesmo falar especificamente dos humanos, ele poderia ter usado Jinrei, que significa humanidade. E nessa parte nos dá a entender que não era um grupo pequeno, específico de pessoas que tocaram o sol proibido. Talvez seja um grupo de pessoas, talvez raças, etnias, brigando por esse sol proibido. E por isso vem a segunda parte, que acontece logo após, sobre os escravos fazendo um pedido. Talvez seja consequência dessa briga pelo sol proibido? Quando falamos de escravos nesse poema, o Oda escolhe um kanji muito específico, diferente do que costumamos ver por aí. Reijin
se torna, nesse caso, quase uma raça, uma etnia, por conta do kanji de pessoa aqui presente, como eu falei anteriormente. Essa minha estranheza se causa pelo fato de que o termo normalmente utilizado para escravo é dorei, e não reijin. Então, não somente a aparição do Deus do Sol, quanto também a luxúria e a cobiça das pessoas provocaram a ira do Deus da Terra, que se aliou com a serpente das chamas infernais e então toma a decisão de envolver o mundo em morte e escuridão. E o que a gente pode falar dessa serpente? Compostas pelo kanji Goen, onde o primeiro é composto pelos kanjis de karma e chama, e Hebi significa cobra ou serpente. Esse Goen, que puramente significa chama do inferno, o mais comum de ver é fogo do inferno ou fogo que vem com o karma, né? Fogo kármico, que é Gouka, e não Goen. Uma possível interpretação é que essa serpente pode ter alguma relação com a chama que estava sobre a Terra no primeiro mundo. E um detalhe extra sobre essa serpente é que algo muito parecido com isso aparece em Alabasta, no capítulo 202, no Mausoléu Real. Tudo que vimos até agora, como eu havia dito antes, foram períodos que terminaram com o verbo no passado. E o que nós temos até agora é povos tocando um sol que por alguém foi proibido tocar, um deus do sol que nasceu da esperança dos escravos. Como consequência desses eventos, o deus da terra se enfurece, envolvendo o mundo em morte e escuridão junto da serpente, que provavelmente tem algo a ver com esse desejo, a cobiça e a ambição pelo poder. Finalmente terminamos com uma separação, uma promessa para o futuro, um ato determinativo. Eles nunca mais poderão se encontrar. Para destacar aqui um pouco, esse eles não necessariamente é um pronome masculino, ok? Ele pode servir como um pronome neutro, fazendo referência a um povo, a um grupo específico que nós não conhecemos ainda. Finalizando, preciso dizer algo muito curioso. O mesmo e exato termo para primeiro mundo, Daiichi-sekai, é utilizado pelo Loki no capítulo 1131, quando ele diz que aquela montanha que perdura há dezenas de milhares de anos era conhecida como o primeiro mundo, o mundo onde o Sol morreu. Nika morreu? O Sol proibido morreu? Será que foi nessa montanha onde culminou a consequência da luxúria, da cobiça e da ambição das pessoas? Por que será que o país de Elbaf se chama Warland? O que será esse sol proibido? E será que realmente vários povos brigaram por esse mesmo sol? Quem eram os escravizados? Bom, temos muitas perguntas sem resposta, não é mesmo? Mas eu não vim aqui para dar respostas para vocês. O meu objetivo aqui é analisar com vocês do japonês e trazer uma visão diferente, uma visão que talvez ficou escondida por conta da tradução. Tentar revelar, talvez, as intenções escondidas do autor. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de deixar seu like e comentário. Fiquem atentos às próximas análises. E é isso. Valeu.